Fala galera, beleza? Hoje é dia de Origem da Feiticeira Escarlate. Wanda Maximoff é uma personagem fictícia das histórias em quadrinhos publicadas pela Marvel Comics. Criada por Stan Lee e Jack Kirby, a sua primeira aparição foi em Uncanny X-Men número 4, no ano de 1964. Sua história é muito controversa, não sabemos sobre uma origem certa da personagem, então confira agora tudo o que sabemos sobre a Feiticeira Escarlate. Wanda Maximoff foi sequestrada da Sérvia e trazido para a montanha Undagor, base do Alto Evolucionário. Durante anos, ela e seu irmão gêmeo Pietro acreditavam que era filho de um casal de ciganos, de Django e Maria Maximoff. O Alto Evolucionário supostamente sequestrou os gêmeos quando eram bebês, experimentou-os e, depois de se assustar com os resultados, os devolveram a Undagor. Disfarçados de mutantes comuns como os adolescentes, Wanda e Pietro descobriram que tinham habilidades sobre-humanas incomuns, quando Django começou a roubar comida para alimentar sua família faminta. Aldeões enfurecidos atacaram um acampamento cigano. Usando sua velocidade, Pietro fugiu do local com a sua irmã. As circunstâncias da separação dos dois de sua família eram tão traumáticas que somente na idade adulta eles puderam se lembrar de qualquer coisa, exceto os melhores detalhes de sua infância. Nos próximos anos, Wanda e Pietro perambularam pela Europa Central, até ser achada pelo seu pai, Magneto. Wanda, ao contrário do que muitos pensam, não nasceu com seus superpoderes e não recebeu todas suas habilidades do Alto Evolucionário. Mas Wanda deve, o que consegue fazer a outras duas importantes influências. A primeira delas é o Bruxo das Trevas, Chilton, um dos vilões mais populares do Doutor Estranho. Wanda foi enfeitiçada por ele ainda quando era um bebê, o que lhe proporcionou a capacidade de criar projeções psônicas que alteram a realidade e manipulam probabilidades. Ou seja, ela consegue explodir, desfazer, partir, incendiar ou até enferrujar objetos de forma telecinética. As magias e feitiços, por outro lado, foram ensinados a ela por uma bruxa chamada Agatha Harkness. Agatha a ensinou a aumentar sua concentração, melhorar sua projeção de poderes mentais e a como controlar suas habilidades originais. Apesar de todo esse seu treino, Wanda continua não conseguindo dominar totalmente a habilidade de canalizar seus poderes. Feiticeira Escarlate é uma super-heroína popular, mas tanto ela como seu irmão Mercúrio começaram sendo super-vilões. Os dois eram membros da Irmandade de Mutantes que era liderada por Magneto, o grande inimigo dos X-Men nas suas aventuras iniciais. Wanda também nutriu uma grande raiva contra a humanidade em geral, porém a falta de compaixão de Magneto por vidas inocentes era tão extrema que ela não conseguiu mais suportar. Os irmãos o abandonaram a Irmandade e acabaram se juntando aos Vingadores. E foi assim que Feiticeira Escarlate se tornou a heroína que conhecemos hoje. No entanto, seus poderes voláteis e estado emocional complexo fizeram com que ela passeasse entre a vida de heroína e vilã várias vezes durante a sua história. Mercúrio e Feiticeira Escarlate são irmãos, embora que por muitas vezes não estejam totalmente de acordo um com o outro. São bastante próximos um do outro, compartilhando suas lutas e se protegendo mutuamente. Embora não seja oficial, uma das cronologias mais famosas do universo Marvel, os quadrinhos Ultimate, é extremamente insinuado que Feiticeira Escarlate e Mercúrio estão envolvidos romanticamente em uma relação incestuosa. É revelado que Mercúrio gosta de dormir com a própria irmã porque ela o faz lembrar de sua mãe. As capacidades de alteração da realidade de Wanda fizeram com que ela se alienasse com os outros, até que acabou encontrando companheirismo com o androide Visão. Mas a história do casal é repleta de perdas e sofrimentos. Em determinado momento, Wanda usa seus poderes mágicos para engravidar de Visão. Mas suas ações vieram com grandes repercussões. A feitiçaria que ela usou para dirigir a energia de vida para seu ventre continha, sem que ela soubesse, a essência do demônio Mefisto. Embora ela tenha dado à luz a dois gêmeos saudáveis, Tommy e Billy, Mefisto acabou criando um plano para desestabilizar o poder que Wanda tinha sobre seus filhos. O vilão consegue raptá-los e destruí-los, recriando-os em seguida, mas sem acesso às suas emoções. Para completar o triste destino de Feiticeira Escarlate,
O impacto emocional de perder a visão desestabiliza os poderes de Wanda, que não consegue evitar a perda de seus filhos, que acabam tendo suas almas reabsorvidas pelo demônio Mephisto. A relação entre Visão e Feiticeira Escarlate nunca mais é a mesma, e a tragédia torna Wanda ainda mais estável e volátil. A bruxa Agatha chega a lançar um feitiço para que a heroína esqueça da existência dos seus filhos, mas ela acaba lembrando. Felizmente, as almas das crianças reencarnaram mais tarde em 2 garotos que viriam a se tornar os jovens heróis, Wiccan e Celebre. Quando Brian Michael Bendis pegou os quadrinhos dos Vingadores, ele quis destruir a equipe para reconstruir em seguida do zero. Em Vingadores: A Queda, o escritor conseguiu isso ao eliminar vários personagens em um número de eventos aparentemente sem ligações entre si. Porém, quando a poeira abaixou, foi revelado que todos esses conflitos haviam sido feitos por Feiticeira Escarlate. E embora fossem explicados em histórias anteriores que ela estaria sob a influência de outros vilões, na realidade foram seus poderes massivos que quebraram a equipe. A heroína desencadeou tudo isso por meio da sua magia do caos, e o que posteriormente provocou desequilíbrio mental em Wanda. Com a morte de alguns heróis como Homem-Formiga, Visão e Gavião Arqueiro, tendo sido causadas pela Feiticeira Escarlate, o Doutor Estranho aparece irritado e preocupado com o uso extenso de magia sem que ele fosse notificado. Ao usar o olho de Agamotto em Wanda, uma terrível lembrança vem à tona e a deixa catatônica. Nesse momento, Magneto resgata sua filha e a leva para Charles Xavier ajudá-la. Xavier não conseguiu ajudar muito, pois Wanda estava extremamente abalada e motivada a desfazer estragos causados e recuperar as vidas perdidas. Após Vingadores: A Queda, contudo, Dinastia M, os Vingadores e os X-Men discutiram se Wanda deveria ou não ser morta, para prevenir mais estragos devido aos seus poderes estáveis. Isso deixou Mercúrio tão indignado que convenceu Wanda a alterar o mundo de forma em que os mutantes se tornassem a raça dominante. Após uma grande batalha nessa nova realidade, na qual inclusive Magneto mata Mercúrio, ela é levada a reverter sua magia, e para isso falou apenas 3 palavras: chega de mutantes. E com isso ela modificou a existência para seu estado original, mas com a diferença de que 90% dos mutantes do planeta perderam suas habilidades. Este feitiço foi tão complexo e poderoso que nem um Doutor Estranho ousou desfazê-lo, e toda essa história causou uma grande mudança nos quadrinhos da Marvel Comics. Embora a Feiticeira Escarlate tenha algumas dificuldades em se conectar com seres humanos, ela nunca teve problemas em trabalhar com outros super-heróis ou super-vilões em diferentes times. Inicialmente, ela era membro da Irmandade de Mutantes, mas rapidamente deixou essa equipe para se juntar aos Vingadores, acabando por se tornar um dos membros mais importantes dessa equipe. Durante a sua carreira, ela também fez parte das Fabulosas Vingadores, Senhoras Libertadoras, Vingadores da Costa Oeste, Defensores, Defensores Secretos e Força Tarefa. Número 1. Manipulação de probabilidades. Inicialmente, esse era seu principal poder. A partir dele, Wanda consegue criar eventos surreais. Número 2. Alteração na realidade. Além de ser capaz de assimilar acontecimentos, a Feiticeira Escarlate consegue de fato alterar a realidade conforme desejar, mas esses são poderes que ela passa a conseguir controlar com o tempo. Número 3. Magia do caos. Com essa magia, Wanda pode simplesmente ignorar as leis da física e do espaço-tempo. Foi com a magia do caos que a heroína alterou a realidade, durante Dinastia M, e tirou os poderes de quase todos os mutantes. Número 4. Ressurreição. Sim, os poderes de Wanda chegam até o ponto dela ser capaz de ressuscitar os mortos, como fez em determinado momento com seu irmão Pietro. É por meio deste poder também que ela consegue apagar seres da existência e criar outros do nada. Número 5. Magia nível ômega. Por meio dos ensinamentos da Bruxa Agatha e do Doutor Estranho, Wanda passa a controlar a magia nível ômega, o que quer dizer que ela é capaz de levitar, manipular mentes. Thor, Starros, a garota tentou invadir minha mente. Tomem cuidado, duvido que um humano consiga evitá-la. Felizmente, sou mais forte.
teletransportar, criar campos de força, provocar explosões, ter previsões, criar seres sobrenaturais, entre outras habilidades. Vale lembrar também que, mesmo antes disso, ela já conseguia desviar de objetos e ataques apenas com o poder de sua mente e gerar combustão instantânea. Muitos dizem que Magneto não é pai de Wanda e Pietro. Na HQ Ases, número 7, a Feiticeira Escarlate, ao lutar contra sua família, lança um feitiço para amaldiçoar sua própria linhagem. O feitiço nocauteia Mercúrio, porém Magneto surpreendentemente não é afetado. Ou seja, tal fato abriria caminho para que os gêmeos não sejam mais tratados como mutantes, mas sim como inumanos. Mas muitos dizem que isso foi uma manobra da Marvel para tentar pegar os direitos da Wanda e Mercúrio de volta, que estavam com a Fox. E alguns fatos mostram que Wanda e Pietro são mutantes, pois Pietro perdeu seus poderes durante as Dinastia M. Wanda muitas vezes já foi achada pelo cérebro, e também eles já foram caçados pelos sentinelas, então, sim, Magneto é pai de Wanda e Pietro. Após uma briga pelos direitos da Feiticeira Escarlate e do Mercúrio, tanto a 20th Century Fox quanto a Marvel usaram os personagens em seus filmes. Em X-Men, contudo, Wanda aparece apenas bem criança. Já no MCU, a personagem e seu irmão foram apresentados sem que sua suposta origem mutante fosse citada. Feita por Elizabeth Olsen, Wanda Maximoff apareceu nas telonas pela primeira vez nas cenas pós-créditos de Capitão América: O Soldado Invernal. Os gêmeos. Cedo ou tarde, eles encontrarão os gêmeos. Não há lugar mais para espiões nesse mundo, nem mesmo para heróis. Esta é uma era de milagres, doutor. E não há nada mais assustador do que um milagre. Já em Vingadores Era de Ultron, a personagem e o irmão foram devidamente apresentados, como forma de substituir a aliança que, nos quadrinhos, os gêmeos tinham com Magneto. O filme o trouxe como aliado da Hydra. Após diversas batalhas, eles se unem aos Vingadores na luta final contra Ultron em Sokovia. E Mercúrio acaba sendo morto por Ultron. Não me viu chegando. A Marvel Studios anunciou este ano que diversos personagens do MCU que ainda não tinham ganho seus próprios filmes seriam melhor explorados em séries no futuro serviço de streaming da Disney, o Disney+. Wanda e Visão terá mais de suas histórias apresentadas no programa WandaVision. A expectativa é que a série aborde a vida que o casal tenta levar entre os obstáculos da vida de heróis e o preconceito ao seu redor. Além disso, o arco em que Wanda tenta ter filhos parece promissor para a futura abordagem das dificuldades emocionais e mentais que a levam a heroína a dar início à grande Dinastia M. Vale lembrar que agora a Disney, detentora dos direitos da Marvel, comprou a Fox, ou seja, os mutantes vão voltar para casa. A série WandaVision tem estreia prevista para o segundo trimestre de 2021. Após estrelar a série WandaVision, Elizabeth Olsen volta ao papel de Feiticeira Escarlate no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ainda não foi divulgado nada sobre a trama do segundo filme do herói, mas, como podemos ver anteriormente, as histórias dos dois personagens se cruzam inúmeras vezes. Em determinado momento, inclusive, Wanda treina com o Estranho, recebendo ensinamentos da magia do nível Ômega. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura estreia no dia 7 de maio de 2021. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal e deixa seu like. Até a próxima. Fui!